Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E essa entrevista é com a terapeuta holística Vanessa Freitas, que contou pra gente muita coisa bacana para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, de que onde há uma repetição, há uma lição que ainda não foi aprendida, de como a gente pode se observar mais, observar as nossas emoções, para não cair naquela de quando vi já falei, quando vi já fiz, né, daquele piloto automático. Então tem muita coisa bacana mesmo, espero que vocês gostem. E vou deixar o convite para quem está nos ouvindo de outras plataformas, para que conheça o site do Conscientemente, para conferir as outras entrevistas, né? E também o Instagram, que é o @conscientementepodcast. O site é o www.conscientementepodcast.com.br. Agradeço a presença de todos aqui, espero que esse episódio seja muito proveitoso para todos. Um grande abraço e vamos à entrevista. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar aqui no Conscientemente a terapeuta holística Vanessa Freitas. E Vanessa, estou bem feliz de te receber aqui, é um grande prazer e gostaria que tu nos contasse um pouquinho sobre tua área de atuação, sobre o teu trabalho. Muito obrigada, Bruna, pelo convite, também estou muito feliz, é um prazer estar aqui com você. Eu sou terapeuta holística, trabalho com florais, trabalho com os florais alquímicos, astrologia, tarô, também voltado para autoconhecimento, com reiki, né? Que bacana! Com aromaterapia também. Legal. E também agora estou com Theta Healing, né? Recentemente, também estou com Theta Healing e é um trabalho bem voltado para o todo, né? Trabalhar a parte energética, a parte de cura física, integrar bem o que está acontecendo, buscar ver as causas da doença, onde tudo começou, que a gente sabe que começa tudo no emocional, né, as questões emocionais, os bloqueios, tristezas, enfim, emoções mal trabalhadas que acabam sendo canalizadas, somatizadas, gerando doenças, então dessa forma. Que bacana, até porque quando alguma coisa manifesta no físico, né, a gente tem que buscar as causas e não só rebater os efeitos, né? Exatamente. E pelo que eu tenho visto, os cursos que eu tenho feito ultimamente, eu tenho percebido que muitos médicos estão fazendo. Então, esse Theta Healing, eu vi que tinham vários médicos fazendo, médicos, psicólogos. Então, assim, as pessoas já tá ficando cada vez mais forte essa coisa de ter que trabalhar o todo, de ter que entender de onde está vindo, de ter que cuidar do emocional e não só de medicar, né, de dar uma receita, falar ok, vai lá, toma essa medicação, porque a gente sabe que se não cuidar do emocional, a doença pode regredir, depois voltar, ou pode aparecer outro tipo de doença relacionada com aquela emoção, com aquele sentimento. Então está ficando cada vez mais forte isso, que deixa a gente bem feliz de ver que está cada vez mais aceita, né, a terapia holística, mais respeitada. Isso é muito bom para todo mundo. Sem dúvida. Me alegra muito saber também, quando tu falou ali sobre o curso de Theta Healing, né, a participação de pessoas que já atuam na área da saúde. É muito legal mesmo saber como o ser humano está sendo compreendido cada vez mais de uma forma integrada. Sim. Vanessa, então, de acordo com a tua experiência, né, profissional e também pessoal, eu gostaria que tu nos contasse qual é o passo fundamental para quem está querendo começar nessa jornada de autoconhecimento, sair do piloto automático, viver uma vida mais plena. Certo. É começar a se examinar, né? Examinar o próprio comportamento, entender o que está causando esse comportamento, as ações, os pensamentos, saber o que está motivando aquilo. Exatamente isso que você falou, sair do automático, sair da ação e da reação e buscar o entendimento, o que está me levando a fazer isso, o que está me levando a expressar dessa forma, o que está me levando a agir dessa maneira, o que está me motivando, né? Isso é a pessoa se observar, ela ter a percepção das emoções, de agir, do que ela está fazendo, isso é o mais importante, é a autoobservação.
Bacana, bacana. Ser mesmo um observador, né, de si mesmo, se colocar às vezes como espectador da própria vida, né, se enxergar de longe. Exatamente. Bem legal. E Vanessa, tem, na tua opinião, algum erro ou um hábito negativo que vem afastando as pessoas de viverem uma vida mais plena e atingirem, né, um patamar melhor na sua vida em relação ao desenvolvimento pessoal? E teria alguma coisa para compartilhar com a gente nesse sentido? É exatamente aquilo que você falou, né, no começo, de viver no piloto automático. A gente vive muito no automático, né? A gente não teve uma educação muito voltada para buscar entender o que está gerando aquilo, né? Então vive muito é uma coisa muito instintiva, né? Eu senti, aí eu falei, a pessoa falou, é ação e reação, ficou tudo muito instintivo e não parou para analisar, né, de forma muito cuidadosa. Então esse é o maior erro, é viver no automático, é agir no impulso, né? Um impulso para comprar, um impulso para falar, um impulso para responder, tudo muito no impulso. E também a síndrome de Gabriela, né? A pessoa diz, eu nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, é meu temperamento, né? Então vou ser sempre assim mesmo, a culpa é do temperamento, não tem muito o que fazer. E então, assim, isso é um grande erro, né? Mesmo que a pessoa tenha um temperamento um pouco mais exaltado, digamos assim, ousado, né? A pessoa ela pode sim lidar com esse temperamento, ela pode canalizar essa energia, até a energia da raiva, por exemplo, ela pode ser bem canalizada. Sim. Todas as emoções elas são benéficas e elas podem ser utilizadas da melhor forma possível, né? A raiva ela pode te impulsionar a fazer algo, ela pode te tirar da inércia, né? Agora você não pode usar a raiva de uma forma negativa, por exemplo, e brigar que geralmente sempre que isso acontece, que as pessoas perdem a cabeça e brigam e falam que não devia, quase sempre rola depois o arrependimento, né? Sim. E aí fica aquela coisa, quando vi já falei, quando vi já fiz, né? A falta de autocontrole, do viver no automático, de culpar o temperamento, né? Isso eu acho que é um grande problema. Com certeza. Em relação ao que tu falou sobre reagir, eu achei muito interessante, até para a gente se observar que a gente é mesmo o dono da nossa energia, o autor da nossa história, né? E não, assim, um coadjuvante. As circunstâncias externas estão assim, eu vou responder assado. Tipo, a gente precisa realmente saber que a gente tá sempre no controle das nossas emoções, não só reagindo realmente ao meio. Hoje alguém veio com alguém veio de uma maneira legal para mim, até mim, e eu tô feliz por isso. Alguém veio de uma maneira triste, de uma maneira ruim, eu tô triste por isso. Então, na verdade, claro, o que tá no nosso meio nos influencia, mas a gente tem que cuidar até que ponto, né, as circunstâncias externas nos influenciam. Sim, não agir por instinto, né? O animal age por instinto, o ser humano ele tem a capacidade de raciocinar, né, para reagir da melhor forma possível, não reagir no impulso e de uma forma que depois venha se arrepender, né? Isso mesmo. O que a gente faz com aquilo que nos fizeram, né? Isso. E, Vanessa, então eu gostaria também que tu compartilhasse se existe, a teu ver, um hábito que pode contribuir para que as pessoas alcancem mais realização. Sim, né, o próprio ato de se auto-observar, né, de se entender, de buscar entender de onde está vindo aquilo, o que está motivando aquela reação. Buscar ter autocontrole, né? Isso é super importante. Também não adianta você saber dizer, ok, eu sou nervoso, eu entendo quais são os gatilhos, né, que causam isso, mas também não tenho autocontrole. Então é preciso ter esse autoconhecimento, ter autocontrole, né? Então isso é muito importante. A questão do autocontrole, do zelar das relações, da persistência nas relações, é um pacote aí, né? São coisas que precisam ser trabalhadas juntas, em conjunto. Né? Não dá para ter uma coisa e não ter a outra. Perfeito. Se analisar, se observar, mas também, como tu falou, ter o controle, ter uma maneira de agir, né? Estabelecer uma ação para que a gente possa integrar esse conhecimento. Isso, exatamente. Legal. Vanessa, eu gostaria que tu compartilhasse também com a gente, se for possível, né? Qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida? Tá. Onde há repetição, existe uma lição que não foi aprendida.
Isso Bacana. é, assim, não tem erro, né? Aquela coisa, eu tenho o dedo podre, sempre escolho uma pessoa que me trai, ou sempre escolho um homem casado, ou sempre escolho Assim, tem que entender o que está levando você a escolher esse tipo de... atrair para você aquele tipo de relação, né? Uhum. Pode ser uma relação, pode ser um chefe, pode ser, enfim, né? Dei só um exemplo, Uhum. pode ser muitas coisas. Mas se está sempre recorrente, uma mesma situação, existe algo ali que precisa ser entendido. O porquê disso? Né? O que você está buscando curar em você? Tem algo ali que precisa curar, tem algo ali que precisa Uhum. resolver. Tem uma situação que não está sendo bem vista, né? Então, se está se repetindo, tem alguma coisa que não foi aprendida e sempre que se resolve é incrível, assim. Quando a pessoa tem um entendimento, percebe aonde precisa ser trabalhado e trabalha aquilo, automaticamente já surge ou uma nova pessoa, ou um novo emprego com um chefe que, sabe, as situações mudam. Ela Perfeito. entendeu o que precisava ser trabalhado, não precisa mais insistir naquilo. Passou na prova, né? É mais ou Uhum, menos uhum. isso. Concordo totalmente com isso. Acho que o universo só vai mandando pra gente o que a gente ainda não foi capaz de enxergar, não foi capaz de Uhum. curar, né? Isso. Então, achei bastante interessante tu compartilhar isso conosco. Obrigada. Vanessa, existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia a dia? Sim. É, isso também passa, né? Uhum. Aquela frase do Chico Xavier que ele Linda. colocou uma plaquinha lá em cima da cama e todo mundo perguntava por que ele tinha colocado aquela frase lá e ele dizia que era para ele se lembrar quando ele estivesse muito triste que isso também passa e quando ele estivesse muito feliz, muito alegre que isso também passa. Então assim, tudo é Excelente. cíclico, tudo está sempre mudando. Não vale a pena se apegar a um sofrimento, ficar levando aquilo adiante porque vai passar, né? Assim como uma situação feliz, Uhum. aquela coisa do início do casamento, não significa que o relacionamento vai, né, se perder em nada, mas aquela situação do primeiro dia muda, é cíclico, Uhum. vai mudar, né? O sofrimento, aquela perda, você vai sempre sentir uma falta, por exemplo, num luto, você sempre vai sentir uma falta. Mas a perda do primeiro dia, você entende aquela dor que acha que Sim, não vai sim. sobreviver, vai mudar. Então tudo muda. A pessoa não pode se chegar num estado de achar que não consegue mais viver, né? Com Uhum, aquele uhum. primeiro sentimento. Vai, calma, passa. Tudo muda, tudo é cíclico, tudo se transforma. Tenha Perfeito, paciência que isso também passa. perfeito. Tudo é fluido, né? Tudo, tudo. Vanessa, se tivesse então um livro, né, que fosse apenas um livro que tu pudesse indicar para quem está nos ouvindo, realmente para mostrar que foi um livro que impactou bastante a tua vida, qual seria esse livro? Esse eu acho que todo mundo que leu deve ter ficado pensando bastante. A Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E ele é PhD em Uhum, psicologia uhum. e é um livro assim incrível, é um maravilhoso livro. Ele fala bastante a questão, né, do que é a inteligência emocional. Ele começa falando da questão de como era visto o QI tão importante, né, a coisa do ter o QI elevado e como fator de sucesso, né? Para a pessoa ter sucesso, tinha que ter isso. É claro que é Uhum. importante, mas se não tiver o quociente emocional, se não tiver o que também não resolve, aí ele faz o paralelo, falando de pessoas e relatos, situações em que pessoas com QI alto, só isso não conseguiam se estabelecer, se prover, se sustentar ou ter um sucesso na Uhum. vida, nas relações ou na carreira, enquanto pessoas com QI intermediário, mas com a inteligência emocional muito boa, conseguiam se estabelecer bem, né? E aí ele fala dessa questão, né, do que é essa inteligência emocional. É você perceber as suas emoções, saber lidar com as suas próprias emoções, né, perceber as emoções dos outros, saber lidar com as emoções dos outros. E a automotivação, se manter automotivado, né? Ele fala dessas questões como pilares para conseguir ter uma boa inteligência emocional. E aí fala muita coisa, ele dá dicas, por exemplo, ele fala de um estudo científico de como funciona essa coisa da raiva no primeiro impulso, de como a pessoa que age por impulso, como que funciona, né? Aí fala ali sobre os 6 segundos, ele fala bastante isso no livro da regrinha lá dos 6 segundos,
que ele faz um relato ali entre a amígdala cortical, né, que é responsável pelas nossas emoções, e fala do córtex pré-frontal, que é a parte racional da gente. Então, assim, vem aquela emoção muito forte, a raiva, por exemplo. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei, fico com muita raiva, a amígdala já traz tudo aquela coisa da reação, e aí ele fala que é preciso ter 6 segundos para respirar, pensar, acalmar, para dar o tempo do córtex pré-frontal se abrir mais e conseguir ter um equilíbrio entre os dois, para a pessoa não perder as estribeiras, né, digamos assim. Que bacana. E daí ele fala desses 6 segundos. Inclusive, a PNL tem alguns exercícios focados nesses 6 segundos, né? Que a pessoa pode, por exemplo, pensar nas 6 pessoas mais importantes da vida dela, num momento de muita raiva, que é a coisa de quebrar a impulsividade. Quando você quebra durante esses 6 segundos, você consegue fazer um equilíbrio entre a amígdala e o córtex para que você se equilibre, fique bacana. A raiva pode não acabar, é óbvio, né? Não vai sumir magicamente, mas você vai conseguir lidar de forma mais inteligente com aquela emoção. Incrível. Dissipa, sem né? Explodir. Exato, sem explodir. Por isso que as pessoas falavam antigamente bastante, né? Aquela coisa de conta até 10, né? Respira e conta até 10. O ideal é contar um pouquinho mais. Mas, né? Mas tem que ter esse respiro fundo. Aguardei 1 minuto para poder conseguir trazer a coisa do racional para não explodir e depois se arrepender, né? Isso acontece sempre. Sim. Então, assim, é muito interessante o livro, acho que vale muito a pena ler. Perfeito. É bem bacana, eu gostei bastante. Perfeito, com certeza uma ótima recomendação. Não conheço, vou buscar ler essa obra. Te agradeço bastante por ter indicado ela pra gente. E gostaria então, né, antes da gente encerrar a entrevista, que tu nos contasse qual a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Eu tenho o site vanessafreitas.teolistica.com.br e tenho o Instagram também, vanfteolística. @vanfteolística, lá tem meus contatos, né? Você pode agendar por lá, pode mandar um WhatsApp que está lá também, conhecer Perfeito. Um pouquinho do que eu trabalho lá, eu falo um pouco, né, do meu reiki com cristais, da própria astrologia, do tarô, dos florais, algumas coisas eu coloco lá, e no meu site também tem, onde pode fazer o agendamento do tarô, pode entrar em contato. Perfeito. Pode conhecer um pouquinho. Te agradeço muito, Vanessa. Gratidão por te receber aqui, saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho, conhecer um pouquinho mais a tua área de atuação, e te agradeço mesmo, te desejo tudo de bom e que a tua caminhada seja sempre cheia de luz. Gratidão mesmo para você, muita luz, o teu trabalho é muito lindo também, trazer isso para as pessoas, um direcionamento, mostrar que é possível, que tem saída, que dá para resolver. Enfim, eu acho, hoje em dia nós temos bastante gente bacana mostrando coisa muito legal, está crescendo cada vez mais essa área, né, a busca pelo autoconhecimento, a busca pela melhoria emocional e o ser como um todo. Então, estou muito feliz de cada vez conhecer mais profissionais bacanas nesse meio, mais interessados, que se doam tanto, e eu estou bastante feliz por estar aqui, agradeço você, né, a oportunidade, e muito sucesso, muita luz na sua caminhada. Muito obrigada, um grande abraço. Outro, igualmente, gratidão. Gratidão. Espero que você tenha gostado do episódio, e se ele foi importante para você, se fez sentido, seria muito legal saber o que você achou. Então convido para que deixe um comentário no site ou na plataforma que você está ouvindo, ou ainda no Instagram do Conscientemente, o @conscientementepodcast. É sempre um prazer e uma honra saber o que vocês acharam. E claro, se for possível, compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas que vocês achem que podem gostar dessa entrevista. E então, finalizo deixando um beijão enorme a todos vocês. Saibam que eu sempre estou emanando muita luz, muito amor para a caminhada de cada um. Agradeço muito vocês terem tirado um tempinho para ouvir essa entrevista. Um beijo no coração e fiquem com Deus.